ótimo dia pra você, uma ótima semana. É segunda-feira, aqui em São Paulo tá chovendo. Imagina só, segunda-feira e chuva. A gente fica desanimado? Aqui não. Aqui a gente nunca fica desanimado. Pode chover, pode ter trânsito. O importante é levar informação de qualidade pra você. Então seja muito bem-vindo ao Dia Azuca. Vai ter diversão, vai ter informação. Tem algumas coisas que vão fazer você pensar demais no programa de hoje. Pensar que você pode melhorar a sua qualidade de vida. Quer ver? Roda a vinheta. Ah, não tem vinheta agora? Ah, já foi a vinheta. Olha aí, eu achando que tinha vinheta aqui agora. É, boa, Eustáquio, eu achei que tinha uma vinheta agora. Então vamos direto agora. Vamos começar falando sobre mitos e verdades da fome. Deixa eu chegar aqui, falar com a Tassiane Alvarenga. Tassiane, bom dia. Como vai você, meu? Tudo bem? Tudo jóia? Ótimo, e você? Daqui a pouco a gente vai conversar. Olha, coxinha. Isso é uma verdade pra mim. Eu não posso ver uma coxinha. É um negócio, já te perdi a concentração aqui, você viu só. Até esqueci da vinheta, porque eu descobri que tinha coxinha. Vamos lá. Mitos e verdades da fome. A gente está falando, gente, daquela fome que a gente sente. Não estamos falando sobre o problema social gigantesco, que aquele é uma verdade, é muito séria. Infelizmente, no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, ainda tem muita gente que passa fome. A gente está falando dessa sensação que mexe com a gente, que às vezes faz a gente atacar a geladeira, por exemplo. A gente tem como controlar isso? Nós vamos aprender. Verdade? Verdade. Dá pra controlar? Dá pra controlar. A fisiologia do apetite é muito complexa, Zuca. Hoje nós comemos por fome, gula, ansiedade. Nós transferimos muitos sentimentos pra comida, mas nós precisamos aprender a diferenciar essas sensações. Quando realmente a gente está precisando do alimento e quando a gente está fazendo aquilo para desviar, por exemplo, de algum outro problema. De um estresse, ou de um aborrecimento, ou da TPM. Muito bem, tá ótimo. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Olha, então presta atenção. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Não vamos descontar no alimento as coisas. A gente acaba fazendo isso. Eu faço isso, eu admito que eu faço isso. Fiz isso muitas vezes. Não vamos fazer, tá bom? Vamos tomar cuidado. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas muito legais para você. Por falar em dicas legais, a gente está recebendo a Mayara Xavier, que é educadora financeira. Tudo bom, Mayara? Tudo jóia? Maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Mayara vai falar, daqui a pouco falar com o Dr. Nabil também. A Nayara vai falar pra gente sobre... Mayara, perdão, a gente vai falar pra gente sobre como a gente pode cuidar melhor das nossas finanças. E eu recebi da nossa produção um negócio que eu achei super curioso. É a técnica das colheres, a teoria das colheres. Como um número limitado de colheres no dia pode melhorar a sua vida financeira? Tá brincando? Um número limitado... Tapioca, calma, Tapioca. Fica calma. Tá emocionado. Tapioca gostou dessa ideia. Um número limitado de colheres pode melhorar a nossa vida financeira? Com certeza. A gente consegue usar isso para dar uma acertada nas contas da família? Ter um controle, um consumo consciente, de uma forma bem prática e divertida. Para minha amiga que está em casa nos assistindo neste momento, é legal ela separar umas colheres para acompanhar essa sua entrevista? Acho muito bom. Quantas? 5. Separe aí na sua casa, então, 5 colheres. É sério isso, é sério. Separe 5 colheres que a gente vai te ensinar uma técnica. Eu vou aprender também, eu também não conheço. A gente vai aprender uma técnica para cuidar melhor das nossas finanças. Separa aí 5 colheres. Daqui a pouco a gente chega nesse bate-papo. Doutor Nabil Goraieb, meu amigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu invadi o consultório do Dr. Nabil na semana passada, via Skype, e pedindo ajuda para ele sobre a história do Mick Jagger. Aquele procedimento lá, porque eu, como fã dos Rolling Stones, fiquei preocupado. Eu também. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo, já deve estar tendo alta hoje. Que maravilha isso. Ele vai explicar pra gente que procedimento foi esse, quantas pessoas podem passar por isso, se é muito comum, se não é. O Mick Jagger tem 75 anos, se é mais comum e mais arriscado na idade dele. Doutor Nabil vai falar tudo sobre isso pra gente. Daqui a pouco num bate-papo absolutamente ilustrativo, como ele sempre faz. Ele é um mestre e ensina pra gente tudo em detalhes. Você vai entender direitinho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Meu amigo, obrigado pela presença. Obrigado. Que alegria poder falar de saúde. Paçoca e Tapioca estão com a gente também. O primeiro assunto tem a ver com vocês, viu? Tem gente que acha vocês muito parecidos. Mas será que vocês são tão parecidos assim que vocês são clone um do outro? Será? Tapioca é seu clone, Paçoca? Não, também não é pra tanto. Não, vamos falar sobre isso já já. Você participa do nosso programa pelas redes sociais, você sabe disso. Sempre marca a gente com a hashtag #DiaAzuca. Desta forma, a gente sabe os assuntos que você está comentando. E é muito legal porque a gente pode repercutir aqui no ar também. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais também, aqui ó, no Facebook de Azuca, no Twitter de Azuca, no Instagram de Azuca, e tem todas as nossas reportagens, todos os assuntos, as entrevistas e o programa completo no nosso canal no YouTube, que é o de Azuca. Por volta de 6 horas da tarde, o programa completo e ainda
divididinho também por entrevistas, tá tudo no YouTube. É super fácil de você acompanhar. Quer rever, quer assistir mais uma vez, quer tirar alguma dúvida? Tá lá. Você pode participar também utilizando as minhas redes sociais, a nossa equipe também está monitorando enquanto eu estou no ar. No Facebook é o Celso Zucatelli, no Twitter e no Instagram é @Zucatelli e lá o meu canal do YouTube é o /Celso Zucatelli. Do jeito que você quiser, você fala com a gente. A gente recebe muita bobagem pelo WhatsApp, certo? A gente já falou sobre isso semana passada. Como a gente recebe bobagem nos grupos, aquela coisa toda. Vem piadinha sem graça, vem um monte de coisa. Mas às vezes tem algumas coisas que merecem a nossa atenção. Eu recebi uma hoje, eu falei, é a cara da segunda-feira. Deixa eu ver, mostra aí. Vamos mostrar esse negócio aqui que eu achei muito bacana. Pode colocar na tela isso daí. Olha só, 9 coisas que exigem 0 talento pra gente fazer. Olha lá, ser pontual. Essa é especial pra mim, eu tenho que aprender isso absolutamente agora. Ser esforçado, ter energia, ser apaixonado pelo que faz, trabalhar duro, ter ética profissional, linguagem corporal confiante, ter atitude e estar sempre preparado. Adorei isso, 9 coisas que exigem 0 talento. Vamos colocar em prática para a gente começar bem a nossa semana? Adorei! Vamos lá, vamos para o nosso primeiro bate-papo de hoje, nossa primeira conversa. Eu falei que a gente ia falar, o primeiro assunto tinha a ver com paçoca com tapioca, certo? Pois bem, a gente vai falar sobre clonagem de animais. Nossos convidados são Luciana Vasques, pesquisadora em ciências biológicas e fundadora da Molecolare, tá certo? Isso. Molecolare. A Renata da Rocha, advogada, professora de Biodireito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, certinho? E a Márcia Rodrigues Vasques Pauferro, tá certo? Professora de Bioética e coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar do Centro Universitário São Camilo. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigado pela presença. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre clonagem e essa reportagem, esse bate-papo aqui, nasceu da reportagem deste mês da revista Super Interessante. Eu li a reportagem, eu já tinha lido algumas coisas a respeito disso, já tinha pesquisado algo a respeito disso, que trata justamente da clonagem de cães que está sendo feita na Coreia do Sul. Sim. Parece que nos Estados Unidos também a reportagem fala isso, e isso se tornou popular a partir da clonagem feita pela Barbra Streisand, se não me engano, e num laboratório do Texas. Eles fizeram a clonagem, aí ela foi muito criticada, por que ela está clonando o cachorro? E aí vira um debate ético gigantesco a respeito disso, e aí a reportagem vai para o caso da Coreia do Sul, onde tem um médico fazendo isso com bastante sucesso, com muitos resultados lá, e custa $100 mil o clone de um cão. E tem muita gente fazendo. Vamos falar a respeito disso. Primeira pergunta. Estamos evoluídos neste ponto de ter qualidade num clone? Desde a ovelha Dolly, evoluímos muito nesse processo? Da ovelha... Boa tarde, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Obrigada pelo convite. Então, desde a Dolly a gente evoluiu bastante na técnica, você usa menos, tem que fazer menos embriões para fazer para gerar os novos indivíduos, os clones, né? Mas, o que você me perguntou? A nossa evolução hoje, sim. Como é que tá? A evolução técnica disso, que Sim, ponto tá? já... É eficiente hoje? Não, ainda não é eficiente a ponto de você ter 100% de eficiência, né? Você vai ter, por exemplo, no caso desse pesquisador que você falou aí na Coreia do Sul, ele fez por volta de 12 clones, que implantou em 3, 4 fêmeas, e daí gerou um clone a partir disso, né? Mesmo assim, há alguns pesquisadores renomados que criticam, que falam que não deve ser tão pouco assim e tal. Porque pode ser mais, ele pode estar escondendo o resultado. Sim, tem alguns pesquisadores que estão falando isso. Um pesquisador bem renomado. Dá licença um pouquinho, eu vou trazer tapioca para a conversa, o paçoca, porque eles querem participar. Tá bom, tapioca, vem cá. Vem pra cá, vamos pra cá, porque senão a gente não consegue conversar com os dois aqui. Ninguém vai clonar você, Tapioca. Fica absolutamente tranquila, tá tudo certo. Estou muito feliz já com os dois aqui. Vamos lá. Então, sim, evoluiu no sentido de que depois da Dolly, muitos outros organismos foram outras espécies, né, como além de cachorros, vacas e outros, enfim, outros mamíferos, né? E sempre a intenção é ir diminuindo esse número na hora da produção, aumentar a eficiência, mas cada espécie vai ter sua peculiaridade, né?
Independente da questão científica e da evolução que, enfim, aconteceu, ainda não como a gente espera, mas aconteceu, aí vem a questão ética disso. E um dos pontos da reportagem, e me chamou bastante atenção isso, e os críticos falam com razão, na minha opinião, é da quantidade de animais, a quantidade necessária de animais para você ter um embrião de qualidade efetivamente. E o que acontece com as cadelas que são utilizadas neste processo. Ainda é muito questionável o que é feito. Ainda é muito questionável, do ponto de vista, Celso, até dos direitos dos animais. Existe uma crítica, uma preocupação muito forte da legislação com relação a isso, pelos maus tratos que eles sofrem. E mais do que isso, não só do direito dos animais, mas do direito como um todo. Porque o que se pensa em termos de direito e de biodireito, que é a matéria que eu leciono, é justamente que isso pode banalizar e abrir a porta para que possa acontecer depois uma clonagem humana. Vamos chegar nisso aí já. Vamos chegar nisso. Acho que essa é uma preocupação. Márcia, a gente fala... A Márcia é professora de bioética e, como eu falei, Márcia, a gente tem uma questão muito simples em relação a isso. A gente vai chegar nessa história da clonagem humana, mas mesmo antes de chegar nisso, quando a gente pensa na clonagem, foi fantástico quando surgiu a Dolly, na minha cabeça a gente estava abrindo caminho ali, naquele momento, para você conseguir de forma mais eficiente órgãos para substituição, você conseguir salvar vidas, você descobrir formas de curar doenças. Eu entendia que aquilo ali poderia ser um objetivo para aquilo que estava sendo feito. Foi a minha leitura inicial. Mas quando você começa a ver outras coisas e outros questionamentos e começa a gerar esse tipo de preocupação, aí a gente tem que colocar realmente a ética firme e forte ali para evitar que o uso seja equivocado. Tá certo? Isso, Bom dia. Zucca, acho Boa que você tarde. está na direção certa. A grande questão ética é que, assim, a ciência hoje, ela nos dá cada vez mais poder de transformar a nossa realidade, né? À medida que você tem conhecimento técnico, você adquire poder aí, por exemplo, de criar novos animais geneticamente idênticos a outro. Então, diante desse poder, a escolha que a gente tem que fazer é de ordem moral. O que eu vou fazer com esse poder que eu tenho? Em que situações essa clonagem ela é moralmente defensável ou não? A grande questão é o para que eu vou clonar, né? Não apenas se vou clonar ou não. Acho que o que a gente precisa analisar é para que vai servir essa clonagem. Por ela exemplo, vai servir para algum benefício? E para salvar um animal ameaçado de extinção, por exemplo, Então. aí a gente já começa a pensar, não, aí já pode ser, ou para recuperar um animal que foi extinto. Calma, a gente não estamos falando do Parque dos Dinossauros aqui, né? Ô Celso, se você me permitir... Claro, essa é a ideia, tá? Do jeito que a colega aqui está falando, ficou perfeito, eu acho que a maneira como ela colocou, inclusive como a gente está aqui posicionado, porque a pergunta que ela está colocando é se tudo que for cientificamente possível de fazer deve ser eticamente aceitável e juridicamente permitido. Perfeito, é isso. É isso, né, que a gente tem que pensar, porque é um poder muito grande. A gente está entrando aí numa biotecnologia, né, e que tem por trás também um mercado. Pensando nisso então, já pensando na parte jurídica, onde é permitido, por exemplo? Porque ele está fazendo lá na Coreia do Sul. Só para você entender, esse médico que faz esse processo na Coreia do Sul, ele já foi muito criticado, ele foi banido durante uma época porque ele fingiu uma clonagem humana e aí descobriram que era uma fraude. Enfim, pegou muito mal para ele e aparentemente o que ele tinha feito não era necessariamente verdade. Ou sei lá se era mais ou menos verdade, aí depois ele ficou... A gente não sabe exatamente. Ou seja, a história está esquisita, né? É isso, né? Sim, no fim ficou provado que ele não tinha conseguido atingir os objetivos da clonagem humana naquela época, né? E alguns anos depois, acho que foi 2013, que foi possível a primeira vez fazerem a clonagem. Só que o desenvolvimento desse embrião foi interrompido depois de algumas divisões celulares, tal, e esse embrião não foi implantado, ele foi destruído... Propositalmente. Foi destruído inclusive para estudar as células, para ver o que foi possível fazer, como uma coisa mesmo com um objetivo científico de ver até onde foi possível, o que é possível fazer, né? Tá. Mas não se seguiu em frente com isso. Mas hoje, até falando um pouco dessa questão ética, né, existem outras vertentes, outras linhas de pesquisa. Me ajuda, vamos lá. Que estão explorando outras alternativas que não usar a clonagem, né? Como, por exemplo, as células induzidas à pluripotência. São chamadas de IPS. Tá. Essas células, elas
Um pesquisador japonês chamado Yamanaka, ele conseguiu identificar proteínas que são importantes, que fazem a célula ficar pluripotente, ou seja, no estado menos diferenciado, né? Como no embrião, que depois vai se desenvolvendo e se diferenciando nos tecidos. Perfeito. Então, quando você pega uma célula somática, ou seja, uma célula da pele, e joga esses fatores que agora são conhecidos como fatores Yamanaka, eles vão fazer com que aquela célula como se estivesse voltando ao passado. Então, elas voltam e se tornam células muito parecidas com as células embrionárias. Ou seja, você não precisaria clonar. Você então, você transformaria... consegue fazer as células tronco, na verdade, a partir das células adultas. Maravilhoso. Então, com isso, você resolve alguns problemas éticos, só que eles não são totalmente idênticos aos clones, né? Você não vai conseguir, por exemplo, a partir dessa célula, formar um novo indivíduo, porque ela é pluripotente, não totipotente, que seria um passo ainda anterior, que seria do Mas que embrião. bom, a gente não precisamos formar um novo indivíduo, eu tô legal desse Isso, jeito. exatamente. Eu acho que a gente quer realmente poder salvar melhor as pessoas, a gente quer poder oferecer os melhores tratamentos, a gente quer descobrir cura para determinadas doenças, é esse o nosso objetivo, né? Sim, o objetivo é fazer, por exemplo, no uso animal, para fazer animais com doenças semelhantes aos humanos e poder, então, estudar essas doenças e, eventualmente, lá para frente, pensar numa terapia, alguma coisa assim, né? E você pode também, com esse tipo de célula, pegar do próprio indivíduo, fazer a desdiferenciação, né? Fazer a célula IPS e depois diferenciar num tipo celular que aquele indivíduo está precisando e devolver. Olha só. Então você pode tratar Deve. a célula, por exemplo, modificações genéticas e tudo mais para devolver para a pessoa, daí ela não tem rejeição e tudo mais. Muito bom. Por favor. Complementando o que ela está Aqui dizendo. todo mundo pode, eu só estou aqui para levantar a bola para vocês, tá? A finalidade que a gente tem que pensar, para que clonar o animal? Se eu tiver outras formas de atingir meu objetivo sem a clonagem do animal em si, como a Luciana explicou muito bem, para que eu vou clonar o animal? Né? Então, a pesquisa em animal ela deve ser realizada quando não é possível obter aquele conhecimento através de outros métodos que não envolvam o uso de animal. Por quê? Porque todo uso de animal, a gente sabe que para o animal que está sendo usado no experimento, ou no caso da clonagem, o animal que vai gerar esse clone, né, a cadela que vai receber esse embrião, ela vai ter algum tipo de sofrimento, né? O procedimento ele tem riscos, ele é doloroso. Então, antes de expor um animal, qualquer ser vivo, a um risco, a gente deve avaliar se há possibilidade de obter aquele conhecimento, obter aquela tecnologia, sem colocar nenhuma vida em risco. Esse é o objetivo da bioética. Até porque, quando a gente clona, quando a gente fala do processo de clonagem, a gente está falando que a gente está clonando o que tem de bom e o que tem de ruim. Sim, a claro. cópia vem com tudo. O que leva a gente também a pensar que a gente tem que tomar cuidado com uma outra técnica, que já está agora, né, que faz os olhos dos cientistas brilharem mais, que é a edição de gene. A edição genética é assim, então vamos editar geneticamente, que daí sai um melhorado. Não sai com os defeitos, não sai com, né, com aquilo que o gene pode ter de uma patologia, uma doença e etc e tal. Então, assim, o clone é exatamente isso que a gente está dizendo. Olha, o clone a gente não vai mais pensar em clone daqui para frente, daqui a pouco. A gente vai pensar em quê? A gente vai pensar em edição genética. Por quê? Porque o clone vai trazer o que tem de bom e o que tem de ruim naquele gene, naquele DNA. A gente vai entender, por exemplo, que esse processo de... Ó a Dolly ali, ó. A gente vai entender que esse processo de fazer, de clonagem, serviu para a gente aprender uma série de coisas e até para encontrar um outro caminho. Então, claro. A ciência funciona assim, claro, é desse jeito. Claro. E aí precisa ter outras pessoas de olho para a gente não sair da linha. Por exemplo, vamos lá, pensando na questão legal, na questão jurídica. Onde é autorizado fazer isso? Ele está fazendo lá na Coreia do Sul, ele é sul-coreano. Onde é autorizado? Nos Estados Unidos pode, né? Na verdade, o que a gente diz é o seguinte, os Estados Unidos, por conta do capitalismo, é um ponto fora da curva. A gente pega Coreia e China, é um ponto fora da curva. Tá. A Dolly veio em 1997. Em 2005, a ONU pediu para que os governos, como um todo, emitissem diplomas legais, legislações proibindo, por exemplo, a clonagem... Os macaquinhos clonados na China. Proibindo a clonagem reprodutiva humana.
né? O que a gente tem? A gente tem a União Europeia, por exemplo, que proíbe a clonagem de pets. Tá, a União Europeia não pode. Não pode. Tá. Aqui no Brasil, a gente tem uma legislação, a Lei 11.105, de 2005, ela proíbe a clonagem humana. Tá. Ela não fala nada a respeito da clonagem terapêutica, então, em tese, a gente pode fazer, os cientistas podem fazer clonagem terapêutica. Tá. Pode fazer clonagem de animais, porque Ou ela não seja, está proibindo, ou e a seja- gente sabe que tem linhas de clonagem de animais de grande porte, Tá. que é importante para a indústria, tem um comércio muito forte aí, bovinos, equinos e etc e tal. Mas isso é feito no Brasil E os hoje? pets, isso é feito no Brasil hoje. E os pets, o que a gente tem é o seguinte, a técnica ainda é muito cara, talvez por conta da ineficácia. Então, como a gente não tem demanda, a gente ainda não tem mercado. Quando a gente abaixar o valor, o mercado vai fazer de tudo para atender a demanda. Eu vi Porque que a aquele- demanda vai haver. Eu vi que aquele laboratório, a gente está falando de valores estratosféricos aqui, né, Estratosféricos. gente? Mas de qualquer forma, eu já vi que aquele laboratório nos Estados Unidos, o que a Barbara Streisand usou, custa $50 mil o clone. Já o coreano lá custa $100 mil. 100 Eu mil não entendi dólares. por que a diferença. Porque, Também não sei. também não sei. Ele diz que ainda é caro porque ainda não é eficiente o O suficiente. suficiente. Ainda não é tão eficiente. É muita tentativa e erro, né? Mas tem outros lugares no mundo fazendo também? Eu conheço só esse do Texas e esse da Coreia do Sul, mas eu não tenho certeza se existem em outros lugares, né? Pergunta direta aqui. Pode ser que já tenha algum humano clonado por aí, a gente não sabe? A gente tem tecnologia para isso. Não, estou sendo sem filme de ficção, mas a gente está entrando num negócio que é real, gente. É Já tem- real. sério, de verdade, tem um monte de gente com cachorro clonado. É A real. Barbara Streisand fez 3. Celso, o Superior Tribunal de Justiça, semana passada, retrasada, decidiu que uma pessoa pode ficar crioconservada. Pode congelar. Pode congelar. Então, assim, a gente falava isso há 10 anos atrás, quando fui pesquisar isso há 10 anos atrás, a gente fala assim, isso é ficção. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, pode congelar, espera a ciência vir ressuscitar no futuro, quem sabe? Pelo amor de Talvez. Deus. Acontece. O que eu ia falar mais, assim, que essa ineficiência, né? Talvez a gente consiga ainda melhorar a eficiência, mas ainda assim você nunca vai chegar no 100%. Né? Porque existe uma série de características da própria técnica e do desenvolvimento embrionário que você tem que estar no tempo certo, fazer a colocação do núcleo dentro daquele óvulo que foi, né? Enfim, de toda a Desnucleado, técnica lá. E que isso, então, no final, você sempre vai estar sujeito a ter um defeito que pode ter vindo da célula somática primeira, né? Então, aquela célula somática já pode ter sofrido algumas mutações. Então, quando você vai fazer o novo indivíduo, aquela célula já vem com uma série de características que podem prejudicar a saúde do indivíduo que vai nascer disso aí, né? Eu li que o clone vive menos. Por quê? Sim, muitos clones podem viver menos mesmo, porque nos cromossomos, né, o nosso DNA fica nesse formato de cromossomos dentro da célula, ou seja, ele fica enroladinho em umas proteínas dentro da célula. E ele tem nas pontas, a cada ciclo celular, essas pontinhas dos cromossomos vão diminuindo, que dá um envelhecimento na célula, né? E então, quando você vai usar essa célula, ela já tem cromossomos mais curtinhos. E isso diz, mais ou menos, para a célula quantas divisões celulares ela ainda pode fazer. Tá, né? você já usou uma célula um pouquinho mais velha. E você entende que aquele animal já nasceu um pouquinho mais velho. Isso, falando geneticamente, né, ele já tem uns cromossomos mais velhos, vamos dizer assim, do que um embriãozinho tradicional, vamos pôr desse jeito. Na prática, aqui no Brasil hoje, quais são os limites? Acho que como a Renata colocou, não há uma legislação proibitiva, né? Então, quando não há proibição... Então a gente está meio que sem limite. A gente está meio que sem limite. A gente aprovou em 2005 uma lei Dá medo isso. Uma lei que, no fundo, Muito ela genérica. trata de organismo geneticamente modificado, de OGM, de milho, de soja. E daí, lá no meio, a gente colocou 2 ou 3 artigos para tratar desse assunto, proibindo a clonagem reprodutiva, né, permitindo a pesquisa com células tronco-embrionárias desde que os embriões estivessem lá inviáveis e tudo mais. Então, assim, a gente está muito desfalcado em termos de legislação. Quando a gente olha para a Europa, a gente está, assim, a ver navios em termos de legislação. É alarmante, é preocupante. Do ponto de vista da ética, a gente costuma dizer assim, olha, o que justifica a gente clonar um cachorro um cão, se ele simplesmente morreu, né? Se não estava com nenhuma doença, se a gente não quer produzir órgãos, o que justificaria?
as reportagens dizem, ó, é a dor do luto. Então a gente pode pensar assim, daqui a pouco será que a gente vai chegar num tempo em que a dor do luto de um pai, de uma mãe vai justificar clonar uma criança? Um filho perdido, uma criança? Assim, o problema é justamente a banalização. Assim, provavelmente vai. Provavelmente vai. Agora, só pra gente terminar aqui, o pessoal já tá fazendo sinal pra mim que acabou o tempo, que pena, eu tô adorando o assunto aqui, mas a gente tem, o Brasil tem umas coisas tão complicadas, né? Você às vezes não regulamenta como deve algo assim, né? E aí você fica colocando barreira em outras coisas que travam a ciência, né? E aí você trava a célula-tronco, você trava uma série de coisas que podiam estar salvando vidas. Não é? A gente tem muito a aprender, né? Muito, muito. Só posso agradecer. Foi muito bom nosso bate-papo. Foi curto, mas foi ótimo. Muito obrigado. Luciana Vasques, pesquisadora em Ciências Biológicas, fundadora da Molecular. Renata da Rocha, advogada, professora de Biodireito da Universidade Mackenzie. E a Márcia Rodrigues Vasques Palferro, professora de Bioética, coordenadora do curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar do Centro Universitário São Camilo. Meninas, muito obrigado. Obrigada. Bate-papo ótimo. Obrigado. Aprendemos muito. Muito obrigado. Seguinte, ó. Cadê o negócio das colheres? Cadê? Ó, presta atenção. É uma teoria das colheres. Minha amiga, separe na sua casa 5 colheres. É sério isso, é sério. Eu quero que você separe 5 colheres e a gente vai te ensinar como especialista a economizar, a você cuidar melhor das suas contas. É muito legal, eu tô louco pra aprender. Rápido intervalo, a gente já volta. Não sai daí não. O Diazuca tá de volta, chamando a sua atenção e pedindo a sua participação. Tapi, você também vai participar. Tapioca participa do programa todo aqui. Ela se diverte, mas o Paçoca tá dando um rolê. Deve estar lá no estúdio do Rony agora. Mas a Tapioca tá aqui opinando e participando. E você também pode fazer isso. Nas nossas redes sociais. Vamos lá. Coloca as redes sociais na tela pra galera, pro pessoal seguir a gente. Obrigado, vamos lá. Diazuca no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Eu reforço que o programa completinho vai pro YouTube a partir das 6 horas da tarde. Quer rever uma reportagem? Gostou do bate-papo sobre clonagem aqui? Ficou curioso? Quer saber mais? Quando for 6 horas da tarde, a entrevista vai estar toda lá, direitinha pra você. E o programa completo também. Ah, Zuca, não deu tempo de eu ver ontem, não deu tempo de eu assistir, não tem problema, a gente coloca no YouTube pra você com o maior carinho, tá bom? Você pode comentar nas minhas redes sociais, pode colocar pra galera, Celso Zucatelli no Facebook e no YouTube, e no Instagram e no Twitter é só @Zucatelli. E a galera já tá comentando, participando. Vamos ver, deixa eu ver os comentários do pessoal aí, põe na tela pra gente, por favor. Vamos lá. Olha, a Simone e o João Silva, um assunto intrigante. Opa, pode voltar, obrigado. Um assunto intrigante e ainda um pouco assustador. Sempre é bom conhecer mais. Essa é a nossa ideia, Simone. Obrigado, meu amor. Valeu, um beijo pra você. Eu não sei se quem escreveu pra Simone foi o João, é o casal que tem o Instagram ali. Obrigado aos dois, obrigado ao casal. Olha, a Ilka Lins. Tô amando o programa, liguei a TV e me surpreendi com tudo, tô assistindo. Que bom, meu amor, obrigado. Estamos fazendo com o maior carinho, viu? Tem mais? Ah, tá aqui, ó. Cuca Lucas, o programa tá demais. Agora temos uma opção descontraída, bem-humorada e leve para o horário. Sucesso. Eu quero acompanhar vocês no almoço, essa é a ideia. Vamos almoçar juntos todos os dias aqui. E a Leni Máximo, tava faltando você, Zuca, nessa nova programação da Gazeta. Assuntos importantes e educativos. É este o nosso objetivo. Obrigado pelo carinho. Gente, são muitas mensagens legais. Adoro. Vai mandando, a gente vai mostrando aqui pra você. Agora, eu já avisei que você tinha que separar as colheres aí, hein? Vamos falar. Eu tô tão curioso sobre esse negócio, menina. Olha só. Separou aqui, ó. Já separou aqui, ó. O pessoal fez a lição de casa. Essa aqui é a Mayara Xavier. Ela é educadora financeira. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso, gente. A gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro. E não é fácil. Porque a gente muitas vezes não aprendeu na escola. A gente gostaria que isso fosse uma matéria obrigatória nas escolas. Isso ia transformar, sem dúvida nenhuma, o nosso país. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, não foi. No meu caso, não foi. Eu fui aprender isso depois fazendo MBA em finanças, menina. É verdade, é sério. Eu mudei completamente os meus cuidados com o dinheiro depois que eu fui estudar. Mas olha o que eu precisei estudar para chegar lá. Então a gente tem dicas simples e a gente tem que contaminar nossa família com essas dicas. É muito bacana. E aí quando vem uma ideia assim, eu quero dividir com você. O que é a teoria das colheres, minha amiga? Vamos lá. A teoria das colheres é um incentivo ao consumo consciente. Tá legal. O que acontece? A gente acha que não tem limite, né? Que tudo que a gente... Hoje o imediatismo tá muito forte. Então tudo a gente sai, vou comprar, é só hoje. Então não tem limite, não tem controle e isso é um grande inimigo das finanças. É tipo, eu mereço, hoje eu tenho que me dar um presente. Com certeza. Só que eu não olho se eu tenho dinheiro na conta ou não pra me dar aquele presente. Não, passa no cartão, depois eu vejo. Chega no final do mês é aquela coisa, pra onde foi meu dinheiro? Não sei o que aconteceu. Bom, na verdade
verdade, não quer encarar, né? Então, a gente separa essa teoria como uma analogia aqui pra gente fazer controle diário dos nossos gastos. Controle diário dos nossos gastos. Eu gosto disso. Vamos lá, então me explica. Como a gente faz? Eu vou só dizer de onde eu tirei essa ideia, porque, na verdade, ela existe, a teoria das colheres, eu vou ver se eu acerto o nome dela, Christine Missandino. De onde ela é? Ai, não sei, ela não é brasileira. É uma gringa? É. Tá bom. Então... Porque eu li uma tradução do arquivo e era para usar essa teoria para pessoas que têm uma doença mental, emocional ou alguma doença que limita a energia e atividades no dia a dia. O foco não era educação financeira. Não. Você usou, você se inspirou e aplicou na educação financeira. Exatamente. Então a teoria é sua. Para a educação financeira é sua. Então, eu não vi ninguém fazendo acabou, ainda. fim de papo. Essa teoria da Mayara Xavier, educadora financeira. Me perdoe a gringa, mas era outro uso. Vamos lá. Então o que acontece? A ideia é a gente separar 5 colheres para todos os dias. Cada dia você tem 5 colheres. Tá. E o que significa? Cada colher é uma escolha de consumo. Perfeito. Então eu começo meu dia tendo um limite, ou seja, 5 opções. Então eu vou tomar meu cafezinho na padaria. Já é uma colher. Você gastou uma colher? Uma colher. Tá bom. Então, assim, não tem o tamanho. Ai, nossa, mas eu gastei, sei lá, R$1.000. Não tem colher de chá, de café, de sopa, de sobremesa? Não, aí vai um pouco de cada um, né? Da consciência de cada um. Mas, tá assim, bom. o que eu tenho que entender é que o que acontece durante o dia? Eu pago estacionamento, eu pego o cafezinho, eu dou a gorjeta, eu faço não sei o quê, não sei o quê. Tipo, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, a gente faz a gente gasta, sei lá, umas 15 colheres no dia, né? E aí é aquele esquema, eu não tenho controle, eu não sei pra onde foi meu dinheiro. Então é a gente pensar que assim, e se eu só tivesse 5 opções de consumo durante o dia? Aí a ideia, as pessoas me perguntam assim, vai levar essas colheres na bolsa? Sabe as colherinhas de cafezinho? Sei. Pode ser aquelas. E eu acho que a analogia é importante, sabe? Da gente ter esse objeto, dessa coisa visual, levando na bolsa mesmo, ou na mochila, onde achar melhor. Perfeito. Pequenininha. Tá ali, ó. Então, uma colher, uma decisão de consumo. exato. Então, por exemplo, eu saí e aí eu gastei um dinheiro para tomar uma decisão. Então já pega uma colherinha ali, já separa com um tiquezinho do cartão, alguma referência, até para ter o controle no final do dia. O que eu gastei minhas colheres? Quais foram os valores? Porque muito me perguntam assim, eu tenho que anotar tudo que eu gasto, Mayara? Na verdade, aqui você está já definindo quanto que você vai gastar em decisões e no final do dia você já tem ali as referências das colheres, quanto que você gastou naquele dia. Alguns educadores dizem que o certo seria a gente realmente anotar tudo que a gente gasta para a gente efetivamente saber. Na prática, se a gente não fizer, a gente não sabe quanto a gente gastou, não é? Olha, eu acho meio chato essa história muita coisa, de né? anotar. Assim, a gente passa isso para a pessoa que está começando, eu Ela vejo como um às vezes empecilho. no segundo dia. Exato. Então, aqui você está falando, só para a gente focar nisso, a gente está falando dos gastos não programados? Olha só, na verdade eu coloquei todos os gastos. Todos os gastos. Mas aí chama atenção para o seguinte, se eu fizer um planejamento da minha semana, por exemplo, na segunda-feira eu já vou ter o gasto do transporte, da alimentação, o básico ali. Transporte e alimentação basicamente vai ser isso. Então, por exemplo, eu já me planejo para a semana, eu gasto uma colher para cada. Perfeito. Então, essa uma semana... já foi. Uma para transporte e uma para alimentação. Perdi 2 colheres por dia, me sobraram 3, é isso? Só que tu já tá de transporte garantido e alimentação garantida. Perfeito. Então não sobrou tem 3. Não tem desculpa. Tô gostando sobrou disso. 3. Tô gostando, vamos lá. Então durante o dia, beleza, agora eu tenho 3, mas eu já posso ir voltar do trabalho e já vou me alimentar. Perfeito. Então as outras 3, aquele docinho no meio do trabalho, aí bom, se eu comer esse docinho vão ser só 2. E se acontecer um imprevisto até o final do dia, eu vou ter mais colheres? Então assim, tudo é questão de vocês dizerem, poxa, isso aqui é tão importante para eu gastar uma colher ou não? Perfeito, entendi. Aí a pessoa começa já a analisar, porque se acaba a colher, a ideia é não ter mais colher naquele dia. Volta pra casa. Volta pra casa como? De carona, né? Vai pedir assim, colega, gastei minhas colheres todas, o que eu faço? Pode emprestar colher pro dia seguinte? Pode? Pode, só que é aquela coisa assim. O dia seguinte vai ficar mais curto, né? Meu Deus Você do ganhou céu. um companheiro aí, pronto. Ai, A soca chegou. não deu pra Tá prestando resistir. atenção. Ele achou que a colher vinha com petisco. Depois. Ele falou, colher deve ter a ver com comida. Tô vendo colher ali, deve estar na hora do papá. Consumista ele, isso né? aí, Com ele é um petisquinho. terrível. Então, por exemplo, pode fazer esse jogo de colheres. Vamos supor, eu quero, sei lá, um dia que eu vou ir pro shopping e quero gastar tudo. Tá bom. Bom, dentro das tuas colheres.
Então eu sempre penso assim, olha, nossa, eu vou abrir mão disso, disso, porque eu quero tal coisa. A ideia é que a pessoa pense assim, sempre na hora de tomar a decisão de uma colher é assim, o que eu tô abrindo mão, qual é o risco que eu tenho na hora de não ter mais colheres ou de ficar emprestando. A colher vale pro básico e pro supérfluo? Pra tudo. Pra tudo. Oi, meu amor. Tá pedindo carinho. Tá Posso pedindo pegar? carinho. Pode, lógico. Oh, meu Deus. Claro que pode. Ai. Pronto. Então, para as coisinhas deles também, vai no pet shop, é uma colher. É uma colher. É uma colher. Então, por isso que, assim, além de você ter o controle da quantidade de colheres que você vai gastar, também ai, gente, otimizar. Otimizar o uso. Otimizar o uso, Perfeito, o orçamento. perfeito. Então, assim, eu já sei que eu tenho gastos da semana com o meu cachorrinho, com o meu transporte, com a minha alimentação. Com o seu filho, com todo mundo. Com filho, com, sei lá, empregada, alguma coisa assim. Então, já sei como organizar isso daqui. O 5 é um número ok de dizer, né? Perfeito. E a analogia das colheres eu acho que é muito ilustrativo, que ajuda a gente a carregar na bolsa e ter essa referência. Aí as pessoas vão dizer, pode ser mais, pode ser menos. Aí já começa a estourar a teoria, já começa a extrapolar, porque já começa a se sabotar, né? Para você chegar a esse número de 5, você chegou à conclusão, você fez esse estudo do que a gente precisa efetivamente e o que a gente pode dar uma escapadinha, é isso? Isso. Durante a semana, por exemplo, a gente tem lazer, a gente tem os gastos pessoais, a gente tem o transporte, a alimentação. Então já está meio que englobando tudo isso. Perfeito, entendi. Né? Então, por exemplo, na hora de pagar conta também, o aluguel é uma colher. É uma colher? É uma colher. É o teu gasto. Ou seja, então, porque eu juro pra você que eu tava entendendo que era Os o gastos supérfluo. Não é. Não. É pra tudo. É pra tudo, porque daí dá essa sensação do que é prioridade e o que não é. Se eu colocar só supérfluos, então eu vou ter 5 coisas pra gastar sempre dinheiro. Como se eu dissesse assim, 5 coisas durante o dia você pode torrar seu dinheiro. Vamos fazer um dia completo, então? Hoje é segunda-feira, tá bom? Tá. Vamos pensar assim, Vamos lá, a pessoa saiu de casa hoje pra trabalhar e aí o bilhete único dela conta? Conta. Toda vez que ela tiver uma decisão que vai mexer com o dinheiro dela, que ela vai ou gastar cartão, ou débito, ou qualquer coisa assim, conta. Tá bom, então vamos lá. Então o transporte foi uma colher. Foi. Tá. Se ela não leva a marmita de casa, se Vai ela levar a gasta marmita. Na verdade é assim. Ela pode levar a marmita para economizar uma colher, eu gostei disso. Exato. Usa aquela colher que você levou para contar para comer a sua marmita. É exatamente isso que eu quero que as pessoas pensem. Então vai, continua. Por exemplo, café da manhã, se eu acordar 5 minutos antes, eu consigo tomar café em casa. Perfeito. Já economizei uma colher. A compra do supermercado não é uma colher? É uma colher, mas aí tu faz uma semana. Uma na semana. Então, perfeito. o ideal é uma compra semanal e aí tu vai pensar na marmita, no café da manhã. Então, por exemplo, a alimentação eu posso gastar uma colher e é o que eu faço em casa. Uma colher na semana. Porque eu vou no mercado e eu faço a compra do café da manhã, do almoço, da janta, pra mim e pro marido. Perfeito. Gastei uma colher na semana só. Perfeito. E aí depois não fico todo dia o cafezinho, porque imagina, são 3 colheres no dia, todos perfeito. os dias. Tá perfeito. Então vamos lá. Então vamos continuar com o nosso dia aqui. Vamos Então, supor que já fez o café da manhã em casa. o café da manhã foi em casa. Já Vai levar salvei uma marmita. colher pra você, minha amiga. Já salvei uma colher. Só que você vai... O transporte não tem jeito. Você foi trabalhar. Tem, Uma colher a não já ser foi pro que chapéu. vá do lado de casa, assim, caminhando. É um senão- pra ida e um pra volta? Colher não, é o transporte Depende, vale. assim, a ideia é pensar quanto saiu naquela hora. Se eu comprar ida e volta junto, eu gastei uma colher, porque saiu no montante aquela hora. Tá, mas por exemplo, o pessoal que usa o bilhete único vai gastar daquilo ali. Não, é a hora do recarregar o cartão. É no recarregar. É no que é a recarregar, colher. exato. Então, quem usa o bilhete único aí não tá usando, então, no transporte. Não, só uma. Assim, hoje segunda-feira eu preciso pra semana. Vou lá e recarrego e gastei uma. Entendi. colher. Perfeito, Porque tá daí claro. tu faz É isso que é legal. Assim, eu estou me planejando. Eu não vou Você ficar está de última- provocando com isso justamente o planejamento, não é isso? Exatamente. Essa é a ideia. Você Eu tá não vendo vou só? deixar pra última hora. Se você deixar para gastar todos os dias, você está gastando sem controle. É. Se você consegue fazer isso de forma organizada, você sabe exatamente quanto você está gastando. Com certeza. É exatamente Aprenda a isso. economizar colheres. Sim. Exatamente. Cara, isso é muito legal, é muito bacana. Então vamos voltar para o nosso dia lá. Então tudo bem, eu fui trabalhar, como eu tenho bilhete único, eu só recarreguei o da semana, por exemplo, vamos imaginar Sim. que eu fiz isso. Então eu gastei uma na segunda-feira, mas eu não vou gastar na volta. Então até Sim. agora eu tô super bem, porque eu levei marmita, certo? Exatamente. Tá bom. Só que aí chegou no final do dia e eu vou passar para sair do meu trabalho, aí eu vou passar para comprar um negocinho. Aí eu vou gastar uma colher. Sim. E aí, se for um negocinho no happy hour, é uma colher. Aí eu vou passar na farmácia, vou comprar outra coisa, é outra colher. Então, lugares diferentes, consumo diferente, vai contando colher. Perfeito. Mas tu viu que assim, que quando eu pensei, nossa, só tenho 5 colheres, o Parecia- que eu posso otimizar? Eu começo a... Sobra colher no final do dia. Sobra mesmo, porque quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, não vai ter colher suficiente. Ganhei. Yes. Ganhou. Não, e outra coisa. Ai, não, o que eu ia dizer? Tem resumo de dicas, eu acho que era isso. Quer ver? Coloca o resumo das dicas aqui pra gente ver. Deixa eu ver aqui, olha que legal, aquela tela. Enche a tela pra mim aí, vamos ver.
Olha que legal isso aqui. Ah, obrigado. Pode encher pra gente ler. Ó, dicas para economizar. Cortar fluxos excessivos. Me explica, o que é isso? É tudo que aquele comecinho que a gente falou assim, tudo eu quero, eu vou fazendo. Não é necessário, não é importante e me tira do foco dos meus objetivos. Tá. Porque a ideia é a gente ter um consumo consciente para eu realizar as coisas que eu quero, que são importantes. No meu caso, viajar. Eu gosto de guardar dinheiro para viajar. Exatamente. Amo também. Então é assim, olha, eu ia comprar um docinho, eu ia comprar não sei o que na farmácia, vou no mercado todos os dias. Então se você corta esses gastos excessivos, que a falta de planejamento acaba induzindo, você já tem mais dinheiro para suas viagens. Já para outras coisas. Vamos lá, próximo então, deixa eu ver. Pode colocar na tela lá para eu poder ler. Vamos ver, aqui na frente é mais fácil para mim, se encher. Tá, priorizar os custos. Priorizar os custos, você está falando do quê? Por exemplo, aluguel, condomínio, é isso? Sim, o que eu preciso para passar um mês? Isso é uma prioridade. Perfeito. Afinal, se eu não pagar a luz, eu fico sem eletricidade. Isso. Então, primeiro o mais importante, depois direcionando aos meus objetivos. Tá curto, bom. Médio prazo, longo prazo. Tá bom, próximo, vamos lá. Próximo é levar marmita, já falamos sobre isso. Já. Eu concordo. E além... É mais saudável, é mais gente. saudável. Menina, faz toda a diferença. Toda a diferença. Como é bom a gente comer a nossa comida. Que Totalmente. diferença faz isso? Lazer compartilhado. Vai lá, me explica. Olha, a gente dá a dica de dividir, por exemplo, esses... como é que é? Canais de vídeo, de filmes, essas coisas. Cortar, compartilhar os perfeito. custos. Netflix, Amazon Prime, essas coisas. Isso. E aí, o vizinho tem, ou a internet, compartilhar essas coisas que dá. Ou fazer coisa gratuita, que é o que eu mais gosto. Legal. E, tipo, São Paulo oferece muita opção, né? Muita Tu vai coisa. gastar só o transporte, tu já consegue ali, sei lá, compartilha também o transporte pra ir com a galera, sai mais barato muitas vezes. É verdade. Dá pra fazer muita coisa compartilhada. Descobre quem mora perto de você, vai pra mesma região Já faz pra mais trabalhar. amigos, né? Que a gente anda tão ocupado com o Sem celular. conversar com as pessoas, é nem verdade. se relaciona. E a última que a gente colocou é investir o dinheiro. Vamos lá. Primeiro a gente tem que fazer sobrar um pouquinho, mas vamos supor que a gente mandou bem na nossa teoria das colheres e sobrou uma graninha para investir. Vamos ajudar as pessoas aí, vai lá. Olha, primeiro caminho do investimento, que fez toda essa lição de casa, já está se organizando, já está economizando, é criar a sua reserva de oportunidades, que é ali para se proteger para emergências, e tem uns investimentos super conservadores, que é exatamente para esse tipo de reserva. Vamos falar o seguinte, sobrou R$100 no meu mês. Sobrou R$100, mas eu vou investir R$100? Você vai investir R$100, você vai criar o hábito de investir. Então, sobrou R$100, o que eu faço? Então, tem 3 opções de investimento que é legal da gente pensar nessa hora. Vamos lá. Um CDB de liquidez diária, Tá. pelo menos com 100% do CDI, que é a rentabilidade. Então, assim, a pessoa, o que é isso? Só digita, CDB é 100% do CDI. E vai aparecer muita informação já na internet. Tá. Tesouro Selic. Tá. E um pouquinho na poupança. Apesar de dizer assim, gente, a poupança não é legal, mas para essa primeira reserva, um tiquitinho, sei lá, uns R$200 ali, já tá bom. Alguma coisa para você começar. Acho que o mais importante é você criar um hábito de guardar o dinheiro. É o mais importante. Depois disso, já tem o interesse por procurar mais informação e tu fica meio que empolgado com ver a capacidade que você tem de guardar e acumular dinheiro que vai permitir realizar um monte de sonhos. Gente, eu adorei essa ideia. Eu acho que o mais importante, o que eu aprendi aqui de verdade, é que é muito prático você fazer isso. Eu, quando ela mostrou aqui, eu falei, mas não dou conta. Eu gasto mais do que 5 colheres. Aí eu comecei a prestar atenção no que ela falou e a gente consegue gastar menos. Na verdade, você está estimulando o gasto inteligente, o consumo inteligente. E é possível. Adorei. Ai, que bom. Cara, que bate-papo ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Paçoca te adorou. Eu também gostei. Coisa mais fofa. Meu amigo Nabil Goraieb tá aqui. Você gostou do programa, Nabil? Gostei demais, viu? Tá divertido, não tá? Tá muito rápido e gostoso. Muita E informação eu pra gente. gostei do iogurte, que isso é comida de libanês, né? É isso, não é? Desde que nasce. É uma delícia, não é? Tudo o quibe vai um pouco de iogurte. Olha só. Você tá vendo só? E não ponho nada, vou direto no iogurte cru. Do jeito que ele não põe Desse açúcar, não põe nada. Desse jeito assim. Desse jeito. Que maravilha isso. Sensacional. Outra dica aqui, você viu só? Pra fazer com comida árabe, viu, Patrícia? Olha que legal isso aqui. Adorei isso. Doutor, a gente bateu um papo e eu lhe agradeço por aquela participação via internet. O doutor entrou via Skype para conversar com a gente, porque a gente ficou, todo mundo recebeu, todo mundo viu a notícia do Mick Jagger, primeiro o cancelamento da turnê e logo depois a notícia e a explicação da necessidade de um procedimento cardíaco. Uma solução ali que não foi exatamente uma cirurgia, né? Não, foi uma intervenção. Uma intervenção, obrigado. E aí todo mundo falou, peraí, o que é isso, o que é isso? Aí a gente ligou pro doutor Nabil e ele gentilmente falou, não, peraí, eu vou explicar para vocês. Me deu uma aula aqui pela internet e todo mundo entendeu o que era. Eu falei, doutor, o senhor volta aqui pós
procedimento para a gente poder explicar para as pessoas. Ele falou, com o maior prazer. O que ele fez, afinal, o Mick Jagger, o que aconteceu com ele? Ele fez um procedimento que aqui eu trouxe o molde. Obrigado. Ver. Quer que eu seguro para o senhor aqui? O coração em corte. Então, ele tem um entupimento, ou chamada estenose da válvula aórtica, que é muito comum na idade avançada. Acima dos 70 anos, muitas pessoas começam a ter pequenas obstruções. Então, em vez da válvula abrir e fechar, ela calcifica com a idade, ela não abre e nem fecha. Então, ela vai ficando... E o sangue mais rígida. Vai ficando rígida, então o que acontece? A pessoa tem aumento do coração, porque ele precisa passar o sangue e não passa. Ele fica entupido, então tem que... vai crescendo. E o que se fazia? A gente abria o peito e tirava essa válvula cheia de cálcio e colocava uma válvula igual a essa, original, para fazer o movimento que a outra fazia. O sangue vai e não volta, vai e não volta. Hoje em dia se usa um procedimento novo chamado TAVI, T-A-V-I. T-A-V-I, que é o nome técnico em inglês desse procedimento. Então o que acontece? Eles colocam um catéter pela virilha, ele sobe pela aorta e vai até o coração. Ele chega até ali? E a válvula está como se fosse um guarda-chuva fechada. Eles passam e ali eles insuflam o balãozinho, aqui, isso é original, e ele arrebenta a válvula, ele abre a válvula. E aí no fim ele sai e coloca aquela que está na forma de um guarda-chuva, ela se abre e fica desse tamanho que é a original. Meu Deus! Então isso acontece, leva mais ou menos umas 2, 3, 4 horas, dependendo de cada caso. E o importante é que é uma sala chamada híbrida. Híbrida. Aqui em São Paulo deve ter no máximo 2 ou 3. Então por que chama híbrida? Por acaso, se acontecer um problema, a equipe de cirurgia está do lado, todo mundo paramentado, vestido, uniformizado, entra imediatamente em 1 minuto e entra na cirurgia. Fantástico. Então é uma situação... É uma garantia. É uma garantia. É um procedimento hoje que já vai ser autorizado pelo SUS. Que bacana, doutor. E isso é muito importante porque a gente mete pau no SUS, mas na verdade ele é a salvação da lavoura. Que no mundo inteiro querem copiar o que existe no SUS, que é o problema nosso é má gestão, mas a ideia é perfeita. A ideia é muito boa. Falta o dinheiro para onde tem que ir, não é isso? Ou não deixam chegar, sei lá o que acontece. Exatamente isso, doutor. Vamos lá. Então, aí o balão entrou, abriu e ele substituiu uma nova válvula que ele põe essa em cima da outra. E aí elas trabalham em conjunto? Ela ajuda a outra a trabalhar? Ela cobre a outra. Ela cobre como se fossem umas garras e ela está aqui. É desse jeito. E aí ela passa a funcionar. Então, uma pessoa idosa... Essa é mecânica? O que ela é? Ela é chamada biológica. Por fora é um material neutro, é um material feito de aço, e dentro vai as folhas que são pericárdio do coração de um boi. É aquela capa que cobre o coração. Com isso, um idoso de 80, 90 anos que não vai entrar numa cirurgia... Ele não poderia fazer uma cirurgia tradicional? Evita e faz isso. E no começo era usado em quem não podia fazer mais nada. Era uma solução de última. Hoje já começou a se usar em pessoas mais jovens que precisam trocar a válvula. Eu acho que daqui uns 10 anos nós não vamos ter mais cirurgia cardíaca, só mesmo naquele caso muito ruim. Hoje eu vou fazer tudo por cateterismo, chamado intervenção. Fantástico, doutor. O risco diminui de uma maneira absurda. Porque você faz isso em 4, 5 horas, em 3, 4 dias está em casa, você pode ir embora. Mick Jagger vai ter alta, já não teve? E ele vai poder, daqui um mês já vai poder cantar. Que maravilha! Sorte nossa, né, doutor? Sorte nossa. Sorte nossa. Doutor, isso é muito parecido com a técnica que se usa para colocar um stent? É mais ou menos a mesma técnica. O stent, vamos chamar, ele entra na ponta do coração, na ponta do catéter, ele entra pela virilha. Dá para colocar. Coloca a arte que o doutor explica. Pode colocar, tá na tela. Vai lá, Eustáquio. Obrigado, amigo. Opa, vamos lá. Pronto, tá aí perfeito. Vamos lá, doutor. Vamos. Vamos aqui vem cá, vem aqui no plasma aqui. Pode colocar aqui nesse plasma aqui atrás pra gente? Obrigado. Esse Eustáquio sabe tudo. Vamos lá. Então, aqui tem as coronárias. Elas ficam por fora do coração, por isso chama coronária, que nem uma coroa. E elas mandam ramos para dentro do músculo cardíaco, que é o miocárdio. Se tem um entupimento, por exemplo, 70%, 80%
gordura numa placa como se fosse uma verruga para dentro do coração. Tá. Tá aqui, ó. Fica assim, ó. Isso aqui é gordura, certo? Essa é a gordura. E aí então, o sangue não vai mais passando direito, correto? Ele começa a diminuir. Isso aqui, vamos ver, está com 50%, 60%, 70% de obstrução. Tá. Passa só 20%, 30%. Então, introduz o catéter fica posicionado em cima. Essa grade é o stent. Tá. Stent como se fosse uma molinha, no máximo de 2, 3 milímetros de diâmetro por dentro, bem pequenininha. Tá. Então, eles insuflam o balão. Tá, esse balãozinho assim, ó. Isso, tá. Ele era assim e fica assim. Perfeito. E esmaga isso aqui que nem uma gema de ovo, esmaga tudo. Esmagou, ele coloca essa gaiolinha, que é essa mola, para sustentar num formato de novo. E ela tem medicação nas suas grades. Com isso, essa medicação é como se fosse um anticrescimento de células. Perfeito. Durante um ano, aquilo vai soltando aos pouquinhos e impede que se forme de novo essa gordura. É evidente que a pessoa também tem que se cuidar. Tem que se cuidar, vai deixar de fumar, vai controlar, emagrecer, cuidar do seu diabetes. Isso é muito comum em diabéticos. E com isso a gente evita de fazer a ponte de safena, que exatamente onde ele coloca o ponto, esse stent ele é incorporado pelo organismo, ele forma uma pele interna e vai durar 20 anos, sei lá quantos anos. Eu tenho paciente com mais de 30 anos já usando stent bonitinha. Sem rejeição? Não tem rejeição? Não, não tem nada disso. O que tem é falta de cuidado, a pessoa abandona os remédios, por várias razões. Ou porque não gosta, porque não recebeu, ou não, sei lá, algum problema, aí sim pode voltar a formar essa gordura. E tem pessoas que acabam tendo que fazer um stent dentro do próprio stent que já tinha. Entendi. Mas cada um tem que saber, passou por uma dessa, tem que se cuidar. Meu amigo, levou um susto desse? É ou não é? Pois é, vai torcer pro time errado, vai ficar nervoso, briga. Pelo amor, não faz isso não. Briga com a esposa, briga com os filhos. Não pode. Doutor, estamos na final, tô tranquilo, São Paulo tá na final, graças a Deus. Eu espero que... Acho que a gente vai pegar o Corinthians, doutor. Vamos ver hoje à tarde, hoje no fim do dia, hoje nós teremos o Corinthians. Vamos ver. Acho que vai ser Corinthians. Eu tô tranquilo, o coração tá bom aqui. No caso específico do Mick Jagger, o senhor falou, ele já vai voltar a cantar. Ele tem, a partir de agora, uma vida normal ou algumas coisas ele precisa cuidar? Não, ele tem que ter cuidados, tem que tomar medicações para evitar que forme coágulos naquela folha, naquela válvula, né? Perfeito. Então ele tem que ter uma vida. Fazer exercício não precisa falar, que ele faz no palco mais do que... É assustador aquela energia daquele homem, doutor. Pois é, com 75 anos. É impressionante. Eu estou com 73. Olha, o senhor tá bem pra caramba. Fazemos exercício sempre. Eu sei. Eu e minha esposa Miriam e a minha filha Julinha, a última filhinha de 9 anos. Que coisa linda. É bom. E o senhor treina? Treino 3 vezes por semana. 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Eu joguei basquete e agora faço isso. Mas é importante, a gente tem que falar e dar exemplo, viu? Senão não adianta, né? Senão não dá. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Adoro comer e como de tudo. Então é importante você saber, hoje em dia não se proíbe comida, sabe? A gente tem que ter cuidado só. Você pode comer um pastel, lógico, mas não pode comer 2 pastéis todos os dias. Perfeito. Não vai dar certo. Deixa pro dia da feira. Por que não? Não é? Por que não? E é uma delícia, por que não? É isso, tá certo. Quer dizer, hoje em dia a cardiologia, principalmente, mudou a abordagem, não é mais terrorista. A gente tem que ganhar a luta contra a doença. E a prevenção é o principal elemento disso. Fazer exercício, não fuma. O cigarro está zerado há muito tempo. Não sei como tem gente que ainda fuma. A meninada, principalmente as meninas, fumam mais do que os homens. E aí tem um agravante em relação ao uso do anticoncepcional também, né, doutor? Vai deixar o sangue mais, vamos chamar, mais grosso. E maior chance de trombose. Quem fuma e toma pílula anticoncepcional. As meninas estão fumando mais que os meninos? Mais do que os homens. E elas induzem os meninos a fumar. O pior é isso. É mesmo, doutor? Esse é o grande problema, porque os com mais idade já começaram a entender que não vale a pena fumar. Pela falta de ar, pela bronquite, pelas doenças todas. E essa doença dessa válvula, ela não tem uma causa específica. Ela é muito mais originária da genética de cada um. Quer dizer, não é, olha, por que eu vou ter entupimento da válvula aórtica? Porque a natureza levou a isso. Agora tem que evitar que ela leve à morte, e pode levar à morte. Se você não operar, você pode ir para a morte. Era o caso do Mick Jagger. Era o caso do Mick Jagger. Ele poderia ter uma morte súbita de uma hora para outra no palco mesmo, ou dormindo.
Ou dormindo. Se ele não tivesse, ou seja, se a pessoa não faz os exames, se ela não identifica um problema desse, aparentemente ela não está sentindo nada. Ela pode estar sem sintomas, pode estar sem sintomas. Pode, porque muitas vezes ela é silenciosa, essa dor, até o dia que começa a dar arritmia, aí começa a dar falta de ar, porque a coisa então avançou bastante. Esses entupimentos, eles são progressivos, levam muitos anos. Ou a válvula dele nasceu com defeito. Também tem isso, né? Tem, ela chama válvula bicúspide. Em vez dela de 3 folhas, ela tem 2. Acontece. Então a gente já sabe que lá pelos 70 anos ele vai ter problema. Mas daqui 10 anos eu tenho a impressão que ninguém mais vai operar nada, viu? Vai ser tudo pela intervenção, cateterismo. Maravilhoso, né, doutor? A gente espera, que nem aqueles filmes antigos, né? Você entra dentro de uma... faz um negócio, sai prontinho. Sai novinho, não é? Estamos chegando nisso. Doutor Nabil Guaraíba, que alegria receber o senhor. Muito obrigado. Obrigado pela aula. É sempre importante a gente falar de saúde, a gente valorizar isso e esses cuidados. E aí, quando a gente tem um caso como o do Mick Jagger, é importante para servir de exemplo, que é uma figura conhecida e aproveita para a gente tratar desse assunto dessa forma. E ele fez as duas coisas, tanto a válvula como também o stent. Ele fez os dois? Fez os dois. Ele tinha também entupimento, provavelmente pelos hábitos de vida um pouquinho... um pouco exagerados. Um pouquinho, né? Ele curtiu bem, né? Curtiu bem. Ele curtiu bem a vida. Mas está com 75 anos, felizmente, você que é fã como eu, tá tudo bem com o Mick Jagger, a gente vai poder continuar curtindo os shows dele, mas eu acho que ele ainda tem a recomendação para manter a turnê cancelada, né? Melhor, né? Tem, porque não deve ser uma coisa muito fácil de cuidar, de dormir cedo. Não dá, né? Não fumar. É difícil, né? Deve ser muito difícil. A gente espera que sim, afinal são nossos ídolos, né? Não é? Meu ídolo, pelo menos, no tempo antigo. Vamos continuar curtindo. Doutor, que alegria. Obrigado pela presença, obrigado viu? Vocês, sempre uma alegria ter o senhor aqui. Obrigado. Muito obrigado. Venha sempre, doutor, venha sempre. Como é bom a gente aprender, né? Fazer o seguinte, Tapi, você viu só, né, Tapi? Você viu só, Tapi tá boazinha hoje, né? Tá boazinha. Toninho, presta atenção aqui, minha amiga, meu amigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquela... Tá chegando essa hora, se você não almoçou ainda... Eu, por exemplo, já tô sentindo aquela fominha. Eu não almocei. Tô com fome. Então, será que eu tô com fome porque eu não almocei? Será que eu tomei café tarde, então eu não precisaria comer ainda? Será que essa sensação pode atrapalhar o meu cuidado com a alimentação? Bom, a gente vai explicar direitinho pra você mitos e verdades da fome. Eu não tô falando da fome problema social, gente. Tô falando daquela coisa que às vezes a gente fala, tô com uma fome, será que eu tô com fome mesmo ou será que eu tô querendo enfiar o pé na jaca? Eu conto pra você logo depois do intervalo. É sério, não sai daí. O Dia Azuca tá de volta com a sua participação. A gente vai falar sobre fome, esse negócio da gente conter aquele ímpeto de atacar a geladeira. A gente vai te explicar algumas técnicas muito legais com a nossa convidada. Mas antes, deixa eu mostrar a sua participação aqui no programa. Você participa sempre utilizando as redes sociais do programa Dia Azuca, no Facebook, no Twitter, no Instagram e todas as nossas reportagens, entrevistas e o programa completo também lá no YouTube. O programa do dia, a partir das 6 horas da tarde, tá lá completinho para você. Você participa também utilizando as minhas redes sociais. No Facebook é Celso Zucatelli, meu canal no YouTube também é Celso Zucatelli e o jeito que a galera mais fala comigo é pelo Instagram, no @Zucatelli e pelo Twitter, no @Zucatelli. Manda seu comentário, sua opinião, sua pergunta. Usa sempre a hashtag #DiaAzuca, mesmo que você faça o post na sua rede social. Por exemplo, você pode fazer uma foto da tela agora, ó. Isso, fez uma foto da tela, pronto. Aí você posta com a hashtag #DiaAzuca, que fala, Zuca, quero saber mais sobre determinado assunto. Zuca, faz uma pauta sobre aquilo. Usa a hashtag #DiaAzuca. Pode postar na sua rede social mesmo, tá bom? Combinado? Tem opinião das pessoas, tem participação das pessoas. Vamos pôr na tela? Olha que legal, a Cris Batista, facilitadora de sonhos, é o Instagram dela. Doutor Nabil só trouxe boas notícias, obrigado. É bom saber como a medicina está avançada e aprender através do seu programa. Valeu, Zuca. Obrigado, Cris. Um beijo pra você, obrigado pela participação. O Araceli Queiroz, meu filho de 6 anos é cardiopata congênito. Assuntos do coração sempre me interessam muito. Obrigado, meu amor, muito obrigado. Essa é a nossa intenção, a gente quer falar pra todo mundo. Olha, a Simone João mandou mais uma aqui. Obrigado, amor. Estou precisando aprender a lidar mais com as finanças, amando os temas do programa. Gente, que alegria. Que delícia receber essas mensagens. Tem mais uma? Obrigado. Benê Fonseca, muito bom. Até a minha soneca da tarde eu deixei pra lá. Obrigado, obrigado.
Um beijo, obrigado pelo carinho. A gente quer levar boas notícias para vocês, boas informações, e a gente quer que você também dê sugestões. Zucca, fala mais sobre determinado assunto. Importante falar isso. Mesmo que eu tenha tratado um assunto aqui, você falou na semana passada, mas a gente pode voltar ao assunto, não tem problema. Não vamos fazer uma quarentena, só vou falar disso de novo daqui a um mês. Não. Se tiver uma novidade, se a gente precisar se aprofundar no assunto, a gente fala dele de novo. O programa é você quem faz, sem qualquer problema. Essa é a ideia, tá? Então, antes de eu ir pro meu bate-papo sobre fome, algumas notícias curiosas. Roda aí a vinheta do Você Viu. A gente começa com uma notícia fofa. A história de 2 cães da raça Golden Retriever, o Maverick e o Charlie. Eles vivem na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ó, a dupla aí, ó. Tudo começou quando o Maverick, que tem 11 aninhos, perdeu a visão por causa de glaucoma. Ele perdeu, ele não enxerga. Nada, os 2 olhos. Os donos continuaram cuidando dele, mas atenderam um desejo antigo, ter outro cãozinho. O Charlie chegou e se tornou, minha amiga, meu amigo, o cão guia do Maverick. Agora eles vão juntos, pra cima e pra baixo, um cuidando do outro. O mais novo guiando o mais velho. Ei, que coisa bonitinha. Legal isso, né? Bacana. Agora a notícia bizarra. Em Cachoeira Alta, Goiás, uma mulher foi atrás de reconhecer a paternidade da sua filha. Até aí tá tudo certo. Direito dela. Você não acha? Eu acho. Até aqui, beleza, né? Aparentemente um problema fácil com esse negócio de DNA. Super fácil, né? Senhor aí, fica de olho que você anda aprontando por aí. Ó, isso é fácil, né? Não tem problema nenhum. Mas, o problema é que o homem, que seria o pai da criança, tem um irmão gêmeo idêntico. Aí você fala assim, mas peraí, mas é o irmão, não é ele? O DNA é igual, gente. É isso aí. É a mesma coisa. Esse sujeito nega que ele seja o pai. Aí, teoricamente, seria o irmão o pai. Se não sou eu, é meu irmão. Aí o outro fala, eu não. Não sou, não. É você, sou eu. Não, você ficou nesse negócio. O código genético é igual. O DNA dos 2 é compatível com o da criança. O juiz do caso percebeu que um deles estava, jogando pro outro. Sabe o que ele fez? Os 2 têm que pagar a pensão. Ué, se não é um, não é o outro. O DNA tá batendo, ninguém vai assumir ninguém. Então, os 2 têm que pagar a pensão. Já pensou? É isso aí. Alguém vai ter que matar no peito esse negócio aí, então vou ter que dividir. Imagina o irmão que não é o pai, como vai ficar bravo com o outro. Fala o que você fez comigo! Já pensou viajar de graça pra Finlândia? Eu fui pra Finlândia. É demais. Eu tenho um amigo que mora na Finlândia, eu fui pra lá. É lindo o país. É frio, mas é lindo. É o seguinte, o país está eleito mais feliz do mundo. Há controvérsias. Depois eu explico pra vocês, porque tem pouco tempo de verão no ano. Então, é porque ninguém tem problema. Mais feliz nesse sentido que não tem problema, dá tudo certo. O governo dá tudo pra você, sobra dinheiro e tal. Então, você realmente é feliz assim. Mas faz uma falta um solzinho, né? Faz uma falta um sol. É bonito, eu fui pra lá, é bonito. Mas eles criaram um negócio que é Rent-A-Fin. Ele pretende receber pessoas do mundo todo para mostrar a tal da felicidade escandinava. Escandinávia é linda, são vários países dessa região. O anfitrião deve levar os seus visitantes para pescar, para andar de barco, para acampar, para colher frutas direto das árvores, para viver tudo o que a Finlândia tem de melhor. Para concorrer a essa viagem, você grava um vídeo falando de você e da sua conexão com a natureza. Aí você manda para o site do projeto. Põe o site na tela para a galera aí, ó. É Rent-A-Fin. É Alugue um Finlandês. É isso que quer dizer esse nome aí. Dá pra colocar na tela? Tá na tela ou não? Eu não tô enxergando. Não tá, né? Vamos colocar, por favor, pra ficar mais fácil pras pessoas. Rent, de alugar, a fin. Depois a gente vai colocar. O pessoal tá fazendo ali pra colocar na tela pra ficar fácil pra você. Aí você manda um vídeo. Fala, olha, eu adoro natureza. Eu sou brasileiro. Eu vou pra Brotas fazer rafting. Eu adoro natureza. Eu quero conhecer a natureza da Finlândia. Numa dessas você vai de graça pra Finlândia. Eles têm um incentivo muito... Ah lá, obrigado. Essa equipe é muito rápida. Tá ali, ó. Anota aí, tira uma foto da tela, pra não ter que anotar, pra ficar mais fácil. Tira uma fotinho da tela, pega o seu celular e tira a foto da tela. Ó lá, pronto, ó lá, aqui, ó. Cadê? Pronto, ó. Eu aponto aqui, ó. Foto da tela. Isso, tirou a foto da tela. Pega um vídeo, faz um vídeo lá e manda pros caras. Vai que você ganha uma viagem grátis, tá bom? Eu gosto dessas notícias que são ótimas. Viajar é muito bom, a Finlândia é linda, vale a pena conhecer, mas é frio. Tô falando a verdade, eu falo a verdade pra você. Deixa eu chegar aqui. Toninho, eu vou chegar aqui. Ó, minha entrevistada tá cuidando do paçoca aqui.
Ele tá bem comportado? É a minha inspiração pra essa pauta. Que coisa boa, Tassiana, adorei. Essa aqui é a Tassiana Alvarenga, ela é endocrinologista, e ela falou assim, posso ficar com o Paçoca? Eu falei, pode passear com o Paçoca à vontade, posso ficar com ele na entrevista? Pode ficar com ele na entrevista, não tem problema nenhum. Tá pesado aí? Tá ok? Tá ótimo. Tá tranquilo, deixa uma cadeira aqui se você quiser colocar ele ali. Pode deixar. A Tassiane vai falar sobre um tema muito bacana, que é essa história da fome. Eu já falei e vou reforçar isso, vou falar isso várias vezes para não confundir. A gente não está falando da fome em problema social. Tem muita gente que passa fome de verdade porque não tem o que comer. Não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Isso é uma coisa. A outra coisa é aquilo que a gente chama de fome no nosso dia a dia. Tô com uma fome, e às vezes está com gula, você está querendo atacar um negócio. E aí isso atrapalha e com isso você acaba ganhando peso. É isso. Exatamente, Zucca. A fome é uma sensação fisiológica. Tá. É o estômago roncando, é o seu corpo em busca de nutrientes, seja proteínas, carboidratos, gordura, porque ele precisa para as nossas funções vitais. Então, para respirar, para o coração bater, para o seu metabolismo tá funcionando. Então sentir fome é normal quando você tá muitas horas sem comer. Exatamente. Eu coloquei até aqui o hormônio da fome. Cadê ele? Que é a grelina. Grelina. Então, quando a gente passa longos tempos sem se alimentar, ocorre no nosso estômago a produção da grelina. Ela começa a produzir a grelina. Eu tô com esse negócio aqui agora. Já tá na hora. Eu vou comer essa coxinha aqui já. Vamos lá. E a grelina, ela chega lá no nosso cérebro e estimula o centro cerebral da fome pra gente ir em busca de alimentos. Tá bom. Até isso é o normal do funcionamento do nosso corpo. Exatamente. A fome é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de defesa à escassez de nutrientes. O problema é que a gente não come só quando a gente tá com fome, tá certo? Exatamente. Vai lá. Esse hipotálamo, que é esse centro cerebral, tá bom, onde ocorre a integração de todas as informações para gerar fome ou saciedade, tá bom, o ser humano aprendeu a driblar esse centro. Mentira. Então, muitas vezes, nós estamos gulosos. O que é a gula? É o fato de você comer mesmo estando cheio, simplesmente por prazer. Então, vou te dar um exemplo. Você estava com fome e comeu um pedaço de pizza. Perfeito. 1 ou 2 pedaços de pizza. Tá. Mas aí, você continua comendo. Às vezes, já tá quase passando mal, o estômago tá cheio, mas tá gostoso, tá saboroso. E você continua... Eu divido as verdades com os meus telespectadores aqui, é sério. Eu tenho um amigo muito querido, deixa eu mandar um abraço pro Guto Queiroz. O Guto é uma figura maravilhosa, ele mandou lá pra casa, ele é de família argentina, ele mandou lá pra casa umas empanadas. E eu coloquei no forno ontem à noite, domingão, né? Empanadinha, né? Vou comer 2 só. Eu comi 8. Não precisava disso. Podia ter sido 2 ou 3. 2 estava legal, já estava bom, entendeu? Então é isso. Isso é a gula. Tá. E o outro mecanismo que nos leva a comer é a ansiedade. Então, muitas vezes, por um desafio no trabalho, ou um problema familiar, ou alguma questão financeira. É o tal descontar na comida. Isso, é você usar a comida como uma válvula de escape. Tá, e aí você acaba criando um outro problema. Problema. Para sua saúde, pode criar um problema cardíaco se você estiver comendo bobagem. Exatamente, a hipertensão, o diabetes, a gordura no fígado. E é muito interessante, Zucca, que quando nós estamos ansiosos, nós não queremos comer um melão, uma laranja. A gente quer a coxinha, o brownie, não é? É isso que a gente quer. O apetite é por alimentos de alta densidade calórica. Isso então, é de torresmo, né? Ricos em açúcar, em gordura, representados aqui pela coxinha, ou por um muffin, um brownie. Por quê? Isso leva ao aumento dos níveis de serotonina no nosso cérebro. Como é que a gente faz para controlar isso? Então vamos lá. Pra gente ser magro, a gente tem que passar fome? Não. Pra gente ser magro, a gente tem que ter inteligência e sabedoria pra comer. É um mito isso, então? Isso é um mito. Esse negócio, você tem que sentir fome. Não, eu tô sentindo uma fome, mas é bom porque eu vou emagrecer. Tá errado isso. Tá errado. Muitas vezes, pra emagrecer, a gente tem até que passar um pouquinho de fome, mas é muito mais você equilibrar a sua ingesta de alimentos. Você pensar antes de comer, você programar as suas refeições, você equilibrar os nutrientes e buscar outras formas de prazer, né, Zucca? Por exemplo, a atividade física. Brincar com seu cachorro. Ter uma delicinha dessa. É verdade, é sério isso. Em casa, sair com seus amigos, dançar, ir ao cinema, buscar outros hobbies que não seja só a comida. Todo excesso faz mal. Falando em mitos e verdades, eu sei que o pessoal já está participando aqui, o Eustáquio falou aqui no meu ponto, tem muita gente perguntando a história das mulheres grávidas. Elas sentem mais fome. Sentem. Isso não é mito, é verdade. Isso não é mito, isso é verdade. O metabolismo da grávida, Zucca, está muito acelerado, porque ela está formando um cérebro, um coração, né, dentro do ventre dela. Então, a taxa metabólica basal, o que ela precisa de comer por dia, aumenta. E ela vai buscar isso em forma
de alimentos. E muitas vezes ela tá ansiosa, também, né? Com a vida nova, com a chegada do bebê, com tantas transformações que ela vai passar. Então junta tanto a fome quanto a ansiedade. Mas um mito é que a grávida deve comer por 2. Não. Isso não. Isso é mito, está errado. Isso é mito. Ela deve buscar uma alimentação saudável, rica em ferro, magnésio, vitamina B12. Ela não pode transformar aquilo numa desculpa. Agora eu tô grávida. Exata. Eu mereço a válvula de escape, igual Perfeito. você muito bem descreveu. E aí isso vai criar um problema pro filho dela. Um aumento do risco de eclâmpsia, né? Hipertensão, diabetes gestacional, complicações na saída do parto. Perfeito. Comer pode se tornar um vício? É muito discutido se existe vício em comida ou vício em açúcar. O que a gente sabe é que muitas vezes, quando o ser humano exagera em carboidratos, açúcar refinado, gordura, você inflama o seu hipotálamo. Tá bom. Então, o seu centro cerebral, ele fica ávido por comida. Muitas vezes, Uca, nas férias de final de ano, todo mundo costuma perder ali um controle. E é muito difícil recomeçar o plano de reeducação alimentar. Muito difícil. Porque o seu cérebro está inflamado, o seu cérebro está guloso. É como se você tivesse desregulado toda essa fisiologia do apetite. Perfeito. Perfeito, perfeito. Me explica aqui, eu vi que você colocou uma série de coisas aqui. Enterostatina, leptina, CCK. Você pode pôr ele Vou no chão, um pouquinho. Pode, vai lá, me explica. É assim, Zuca, olha que interessante. Nós temos um único hormônio da fome. Que é a grelina. Que é a grelina. Tá bom. E todos esses outros hormônios são hormônios da saciedade. E muitas vezes, um único hormônio da fome vence todos esses hormônios da saciedade. Todos esses hormônios passam para o nosso cérebro o sinal de que pronto, já estamos satisfeitos. Pare de comer. Pare de comer. Mas aí vem esse cara aqui. E vem esse time todo. Mesmo que você teoricamente já esteja satisfeito. Mesmo que você já esteja satisfeito. Como é que a gente combate isso então? Existem algumas dicas, 5 dicas práticas. Presta atenção, minha amiga querida, meu amigo querido, é hora de você anotar agora. A gente está explicando todo o contexto para você entender do que a gente está falando. Você aprender a... Você não deixar o seu corpo te enganar. Isso. E a fome, e a gula e a ansiedade te dominar. Perfeito. Então agora vamos às 5 dicas para você não esquecer. Vai lá. A primeira dica é planeje as suas refeições. Tá bom. Coma com inteligência, coma com sabedoria. Não existe nenhum alimento herói ou vilão, proibido ou permitido. Eu gosto disso. Doutor Nabil acabou de falar a mesma coisa. Mudou, né, o conceito disso. Graças a Deus. Isso. É tudo no equilíbrio. Tá bom. A segunda dica, Zuca, é que não existe um padrão. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Ou eu tenho que fazer 3 refeições ao dia. Cada indivíduo é uma pessoa única, com a sua rotina de trabalho, com as suas preferências alimentares, com os seus hormônios ali da fome e da saciedade. Então, é como se você tivesse uma conta num banco e você tem R$1.000. Faz diferença você gastar isso em 3 refeições ou em 5? Se você gastar os R$1.000, do mesmo jeito, tá certo. Então você precisa se programar e estabelecer qual é o seu ritmo de comer. Tá bom, aí isso vai ter a ver com o seu trabalho, com o seu ritmo de vida e com o que faz bem pra você. Ou seja, você tem que se conhecer melhor. Se conhecer melhor. Tá, perfeito. A terceira dica é pesar. Você precisa, pelo menos uma vez por semana, encarar a balança. Eu tenho medo da balança. Por mais difícil e doloroso que seja. Eu não gosto dela, não. Mas nunca, você não tira um extrato da sua conta? Eu tiro. Então você tem que se pesar. Então, mas eu fico tão triste com o extrato, eu não quero ficar triste com a balança também. E a quarta dica é aprender a diferenciar o que é fome, gula e ansiedade. Você precisa saber diferenciar essas sensações. Eu quero saber, me fala, vamos lá. Então, fome. Fome é aquela sensação, meu estômago tá roncando, parece que a sua pressão tá até caindo. Às vezes você fica, a mão fica mais fria. Tá bom. Isso é fome. Isso é fome. Gula foi ontem. Eu exagero. Aquele ataque. Descreveu exatamente. Você viu só? Eu falo a verdade. Mas, Zuca, também, de vez em quando, ter um episódio de gula, tudo bem. A gente não pode fazer disso um hábito. Minha mulher falou isso. Falou, relaxa, amanhã você entra na linha. Falei, isso. Recomeçar. E a ansiedade é o que eu te expliquei. É você estar preocupado com alguma coisa e transferir esse sentimento pra comida. Tá bom. Tem uma pergunta do telespectador? Tem? Deixa eu ver. Cadê? Vamos colocar. Coloca na tela pra gente. Vamos lá. Opa, obrigado. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para eu ler, tá, gente? Que eu sou míope. Vamos lá. Da Simone e João. Quando estou... Tá participando super a Simone. Obrigado, Simone. Vamos lá. Quando estou trabalhando, eu não costumo me alimentar.
para não ter aquela preguiça que sempre dá depois do almoço. Mas ando tendo dor de cabeça quando faço isso. Seria falta de se alimentar? Oh, que interessante a pergunta dela. Tem muita gente fazendo, vou aproveitar e emendar nessa pergunta dela, tem muita gente fazendo o tal do jejum intermitente, né? Isso virou uma onda aí, a pessoa janta e depois ela só vai comer na hora do almoço, não toma café da manhã e tal. Vai lá. Exatamente. Simone, isso, o seu corpo tá te mostrando que a sua pressão tá baixando, os níveis de glicose no sangue estão abaixando. Então, pelo menos um almoço mais leve, talvez uma carne com uma salada, ou um sanduíche natural, saudável, mas alguma coisa... Pra ela não tá fazendo bem ficar sem comer, não, é isso? Pra ela não. Tem pessoas que vão ficar numa boa. Eu tenho muitos amigos que estão fazendo numa boa, mas no caso dela, não. No caso dela, ela tá tendo sintomas da falta do alimento. Então, ou o jejum tá muito prolongado, ou as refeições estão mais desequilibradas. Então, presta atenção. No teu caso, Simone, é melhor você comer alguma coisinha. Come um pouquinho mais leve pra você não ter essa sensação, aquele soninho que dá depois. Eu entendo o que você tá falando. Você tá no seu dia a dia, você come demais. Então, não coma um pouquinho, mas não deixa de comer, talvez seja melhor pra você. Essa é a Tassiana Alvarenga, ela é endocrinologista. A gente fez um bate-papo aqui sobre alimentação. Você está convidada a voltar. Você volta? Claro. Obrigado. Foi uma delícia te receber. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. São dicas sempre muito legais. Você viu que a gente entrevistou hoje 2 especialistas sobre saúde e os 2 falaram que a gente tem que comer um pouquinho de tudo. Não tem esse negócio de alimento proibido. Isso é bom, né? Isso foi uma mudança importante que aconteceu. Porque a gente pode comer um pouquinho de tudo se a gente não exagerar. Então, sem enfiar o pé na jaca, que nem o Zucca fez ontem nas empanadas, né? Vai devagar, vai com calma. Deixa eu falar com